Boa noite, povo. Noite, noite. Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Emily. Boa noite, Isabel. Boa noite, Mirles. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse negócio aqui. Acho que não vai dar muito certo, não. Boa noite, Ana. Acho que não vai dar certo, não. Acho que eu vou fazer caca. Gente, vamos lá. Vamos começar a conversar. Eu mandei uma atividade avaliativa para vocês, eu imagino que vocês já devam ter recebido. E essa atividade, ela tá com prazo de entrega até o dia 22. Eu já vi que algumas pessoas já responderam. É, Então, cuidado para não perder o prazo. Essa atividade avaliativa, diferente das outras, eu não vou conseguir prorrogar o prazo. Por quê? Porque eu ainda tenho mais uma atividade avaliativa para mandar para vocês, tá? Então, assim, a gente vai fazer mais uma atividade avaliativa. Essa atividade eu vou dar o prazo até o finalzinho do mês, mais ou menos até o dia 30, porque eu tenho um prazo para poder entregar as notas de vocês. Vocês vão fazer ao todo 5 atividades, né? Vocês vão ter 5 notas. E aí a sexta nota, como a gente já tinha conversado anteriormente, a sexta nota não vai ser online, vai ser uma atividade presencial lá no IFA, tá? Quando a gente retornar da pandemia. Não tem prazo ainda para isso, a gente depende de uma determinação do governo do estado, mas eu imagino que vocês estão acompanhando os informes, né? O próprio IFA está divulgando os números oficiais da Secretaria da Saúde sobre o número de casos em Teixeira de Freitas. Então, observem que hoje nós já estamos aí chegando perto dos 700 casos confirmados, fora aqueles que não são diagnosticados, né? Que é a grande maioria. Mas a gente sabe que os números estão muito altos. Até a data de hoje, o boletim que saiu hoje, nós infelizmente já tivemos 9 óbitos em Teixeira de Freitas, tá? Então, assim, a situação tá bem complicada, tá faltando profissional, então, assim, eu tenho acompanhado muito as solicitações de técnicos em enfermagem, tá todo mundo desesperado atrás de profissional. Então, assim, porque tá faltando profissional, os próprios profissionais estão adoecendo. Então, assim, é uma situação muito triste, tá? Agora a gente tá né, num número muito crescente de casos. É uma situação muito complicada que Teixeira de Freitas tá passando, né? A gente está, né, inclusive sendo motivo de preocupação do governo do estado pela quantidade de casos que a gente tem, né? A Mirla está aqui comentando que ela tem dois casos de pessoas próximas, né, da família dela. Eu também tive um professor que está internado na UTI. Então, assim, a gente está numa situação muito complicada. Então, assim, agora que a gente está começando a ver
algo que já é realidade, por exemplo, em São Paulo, né? Eu vim para casa da minha família, né? Eu não estou em Teixeira. Então, assim, aqui a gente tem uma situação bem alarmante e, infelizmente, Teixeira de Freitas está chegando, né? Óbvio que não vai chegar no mesmo número de São Paulo, porque é uma população muito maior, né? Mas, assim, a gente tá com dados bem preocupantes, né, em Teixeira. E isso faz a gente pensar que ainda vai levar um tempinho para poder voltar à aula. Não faz nem sentido a gente sequer perguntar, né? É uma situação muito preocupante. Eu confesso que eu estou bem preocupada com Teixeira. Quando eu vejo assim, os dados são divulgados no site oficial, né, da Secretaria da Saúde, e as pessoas questionando, né? Mas será que esses números são oficiais? É tudo mentira isso daí. E, e eu vejo meus colegas que estão lá no serviço e eles que estão sofrendo. Profissionais estão adoecendo, né? Estão ficando numa situação bem complicada e muitas pessoas não estão levando isso a sério. Então é muito triste você ver colegas pondo a sua vida em risco e muita gente não tá nem aí, né? É triste isso. É muito triste, né? Porque a gente vê tanta exaltação em rede social, né? De nós que somos profissionais da saúde, os guerreiros e que não sei o quê. Mas aparentemente as pessoas não estão se preocupando muito com a vida dessas pessoas, não, né? Porque se estivesse se preocupando, né? Mas enfim, não vou nem me aprofundar muito, porque já foi uma conversa que a gente já teve tantas vezes, né? Não vou nem entrar no mérito. Eu conheço a maturidade dessa turma. É uma turma que é extremamente madura, que eu elogio bastante. Então, eu não vou nem chover no molhado com vocês, né? Porque eu sei a maturidade desse grupo. É uma turma que realmente é muito madura. Então, eu sei que vocês têm consciência de tudo isso. Não vou nem ficar chovendo no molhado com vocês, tá? Eu só falei desse assunto para que vocês percebam que vai demorar um pouquinho para poder voltar essas aulas. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo aula online, a gente vai se organizando aqui para a gente aprender o conteúdo. O conteúdo em si já acabou. Vocês assistiram aí a última parte da aula de sistema geniturinário. Daqui para frente, o que a gente vai fazer hoje nessa live? A gente vai conversar muito resumidamente sobre esse assunto, sobre sistema geniturinário. Todas as videoaulas já estão disponíveis para vocês no YouTube. O material também eu já disponibilizei, mas lembrem-se que esse conteúdo de sistema geniturinário, vocês vão fazer prova, tá? Vai ser prova no modelão tradicional. Vocês têm ainda essa atividade avaliativa, que é até o dia 22, ela vale 15 pontos, tá? Não vale 16 como as demais. E vocês ainda vão fazer mais uma atividade avaliativa também valendo 15 pontos, que vai ser depois do dia 22. Eu vou mandar para vocês o link para vocês não se atrapalharem. Então, não se atrasem com relação a essa atividade. Não percam o prazo, porque essa eu não vou poder prorrogar. Deu dia 22, eu fecho. No dia 22, assim, quando virar, né, do dia 22 para o dia 23, eu fecho lá o questionário para eu poder corrigir, para eu poder lançar as notas, tá? Então, assim, enfim, vamos continuar se organizando. Quem puder, permanece em casa. Respeitem o toque de recolher, né, que foi colocado à noite. Algumas pessoas questionam, né? Ai, que chato, não posso sair de casa à noite. Mas é pro bem das pessoas, tá? Não é que ninguém tá querendo cercear o direito de ninguém de ir e vir, não. É pro bem das pessoas. A gente não tem um sistema de saúde apto para tanta gente ficar indo parar na UTI assim, não, viu? Essa atividade do dia 22 para as turmas 28 e 29 ou só para uma só. Não, essa atividade do dia, essa data do dia 22, a data do dia 22 é para vocês. As datas eu vou ajustar de acordo com a data de cada turma, tá? Eu tô pensando em deixar todas as turmas, porque como eu consegui enviar para todo mundo, pedir para enviar para todo mundo de uma vez só, eu vou decidir ainda isso, mas acho que eu vou deixar as 3 turmas pro dia 22, a data de fechamento. Porque daí num dia só
eu já fecho todo mundo, já corrijo tudo, já lanço. Tem atividade aí de alguns colegas que tiveram problema, que me mandaram depois também, já vou meter nesse rolo, já vou corrigir, já vou lançar tudo de uma vez só no portal, tá? Então não perde o prazo não, porque depois dessas já na lata eu já vou mandar outra, venceu o prazo, já vou mandar logo a outra para vocês já desenrolarem pra gente já poder logo encerrar esse semestre. De conteúdo novo, não tem mais nada. A gente acabou. O que, que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai focar nas atividades avaliativas. Eu vou tirar as dúvidas que vocês tenham, tá? E talvez eu faça mais uma live também para a gente poder falar ainda de sistema geniturinário para ficar bem fixo na cabecinha de vocês, para não ter nenhuma dúvida ou tirar dúvidas que venham das atividades avaliativas. E aí depois disso, o que, que a gente vai começar a fazer especificamente para a turma de radiologia? Vocês, meu povo, vocês têm que manjar muito de osteologia, muito, 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 muito. Dos cursos técnicos do IFA, o técnico em radiologia é o cara que mais tem que manjar de ossos e articulação. Então, o que, que eu vou fazer? Como eu não tenho mais conteúdo novo para passar para vocês, porque a gente conseguiu terminar todo o conteúdo, a gente vai começar a fazer revisões de osteologia. Por quê? Porque vocês vão ter a bendita da anatomia radiológica. E a anatomia radiológica, ela tem uma pegada diferente, tá? O que, que vai acontecer? Na anatomia radiológica, eu já até comentei isso com vocês, a gente vai só trabalhar com imagens, né? Então, por exemplo, eu coloco ali uma radiografia de tórax, a gente vai ficar vendo o nome das vai ficar, tá, qual que é o nome dessa estrutura que vocês estão vendo aqui nessa radiografia? Tal nome. Não vai dar mais para ficar voltando a explicar o que é um externo, voltar a explicar o que é um arco costal, voltar a explicar. A gente não vai mais voltar nisso, a gente vai estudar só em imagem, porque vocês também têm que ter o olhinho treinado. Vocês têm que bater o olho lá e saber o que vocês estão vendo. Por isso que vocês têm primeiro essa anatomia, tá? Então eu tenho que deixar vocês filezinho em osteologia, vocês têm que estar manjando muito para vocês não apanharem, tá? Deixa eu ver aqui, vocês fizeram alguns comentários. Deixa eu ler aqui o que, que esse povo tá comentando. Mirla está comentando que infelizmente está alarmante. 2 pessoas próximas da família infelizmente adoeceram, né? E tem um ponto que a Mirles comentou que ele é muito triste, que é um falecimento sem direito a se despedir. Eu acho que isso deve ser tão dolorido, gente. Você perder uma pessoa e você não ter o direito nem de se despedir. Não, eu não consigo imaginar. Sinceramente, eu não consigo imaginar o que deve ser você ter uma pessoa que você ama, essa pessoa fica internada, você não pode ter contato, aí essa pessoa falece, você não tem direito a enterrar, né? Você não pode se despedir. Eu não consigo imaginar, gente. Eu não vou nem entrar nesse mérito que eu fico até meio emocionada, mas tudo bem. Ana Elma comentou assim: é triste ver muitas pessoas saindo sem precisão, enquanto os casos só aumentam todos os dias. Verdade, Ana. Ana, o pessoal voltou hoje como se nada tivesse acontecido. É uma pena. Ana tá comentando que desde segunda tá aqui, tá assim. A Tá falou assim: essa atividade do dia 22 é pra turma 28 e 29 ou só pra uma só? Eu vou colocar a data do dia 22 pra todo mundo. Porque daí eu sento numa tacada só, corrijo de todo mundo, acaba logo tudo, já lanço logo a nota de todo mundo. E aí já começa todo mundo junto a fazer a última atividade avaliativa. Porque eu tô seguindo o mesmo sistema de avaliação para todos, mesma regrinha. Graças a Deus não fui para o laboratório, ainda dá tempo para se preparar. O lado bom disso tudo, Mirles, é que vocês vão para o laboratório já tendo visto todo o conteúdo, né? Então dá pra gente brincar bastante ali, se divertir bastante. Ah, divertir porque eu gosto, então sou suspeita. Mas dá pra se divertir bastante mesmo, porque
Não vai ser uma coisa assim que eu vou ter que explicar. Não, a gente vai num negócio muito mais dinâmico, porque é coisa que vocês já viram e tal. Agora vocês vão ver lá na prática. Gente, laboratório de anatomia é show de bola. Eu fico igual pinto no lixo, eu me divirto muito. Graças a Deus não fui ainda para o laboratório. Tá, isso aqui eu já li. Porque professora no e-mail tá apagando tudo e tá difícil saber se algum professor tá enviando alguma coisa, porque eu não consigo entrar no portal. Ó, tem um monte de gente falando dessa questão do portal que tá com dificuldade de acesso. Dá uma ligada na secretaria, gente. Eu tive um problema de ficar mandando nota por e-mail. Eu vou ser bem sincera, por isso que eu não tô mandando mais nota por e-mail. Foi um problema bem chato. E aí eu decidi que eu não vou mais mandar nota por e-mail, porque depois, enfim, eu não quero mais ter problema, não quero mais ter aluno questionando que, enfim, para não ter questionamento, eu pego a nota, jogo no portal, não tem como mexer, não tem como alterar, eu mando já o gabarito para vocês, porque daí vocês já sabem quais são as respostas que estavam sendo esperadas, para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, tá? Então, por esse motivo que eu optei por não mais mandar nota por e-mail. Eu mando lá no portal. Quem tiver com problema de acesso, dá uma ligadinha na secretaria. A secretaria está funcionando. Liga lá ou manda um WhatsApp para as meninas que também tem o WhatsApp do IFA e já fala: ó, sou aluna tal, tô com problema de acesso ao portal, não tô conseguindo ver minhas notas. Com relação ao e-mail, eu acho muito complicado esse negócio de ficar apagando atividade, coisas no e-mail, gente. Pelo amor de Deus, tá? Mir está comentando aqui. Hoje eu fiz essa reclamação devido a 3 grupos, mais o e-mail e o portal. E tudo bagunçado. É muito chato, mas parece que Manu vai dar uma ajustada. Graças a Deus tem como falar com o IFA. É muito complicado isso daí, gente. Vamos lá. Isso é uma turma super madura. É uma galera que... Ou é uma galera que já é mais velha, não é mais meninada. Ou quem é menino, quem é mais novinho, tipo Ana, que é super novinha, mas é um povo que é novinho, mas é super maduro. Então, assim, é complicado isso daí, né, gente? Porque é o meio de comunicação. Então, assim, toda aula que eu vou mandar para vocês, eu mando o material, eu mando o link da atividade avaliativa, a secretaria também manda, as videoaulas também eu mando. Então, assim, é complicado, tá? Esse e-mail deveria ser só para o Manu e ele enviar para o grupo de atividade direta. Pode ser também, Mirlis, mas vocês podem conversar com ele para ver se organiza dessa forma. Não sei se Manu tá online, não sei se ele até se disponibilizaria a fazer isso. Mas se fosse, já que tá tendo tanto problema, tá bom, né? Mas assim, se vocês perceberem que tá faltando alguma coisa lá, alguma coisa da minha atividade, me dá um toque que eu reenvio. Falem, conversem sobre isso, tá? É complicado isso daí, né? De qualquer forma, gente, essa minha página aqui no YouTube, todas as minhas aulas que eu mando para vocês, eu deixo aqui no portal. Perdão, nessa página aqui do YouTube. Elas também são disponibilizadas no TV IFA Técnico, mas eu também deixo elas salvas aqui no meu canal, tá? Então, mesmo que vocês não tenham um link, vocês podem entrar direto no meu canal, chegar lá, olha lá na lista, vai, clica lá em vídeos, olha lá quais são os vídeos que eu postei e eu sempre deixo o nome ali, sabe? Radiologia 14. Olha lá tudo que é de radiologia 14 e eu geralmente coloco no título a que se refere, né? Então, por exemplo, hoje é numa live que a gente vai falar sobre sistema geniturinário. Vocês já sabem, as aulas de sistema geniturinário eu deixei separado por aulas. Então, sistema geniturinário, aula 1, sistema geniturinário, aula 2, sistema geniturinário, aula 3. Aí, a aula 3 eu dividi em 3 vídeos, porque eu tava com problema, tava dando toda hora pau no meu computador, eu dividi em 3 partes e mandei as 3 partes. Então, aqui nesse canal vocês acham. Então, assim, viu que sumiu lá do e-mail de vocês o link? Entra aqui nesse canal ou no canal do TV IFA Técnico que vocês acham todas as videoaulas. Se vocês não acharem um slide, sumiu aqui. Tiraram esse negócio aqui do slide. Dá um toque que eu reenvio, tá? Mas é importante que vocês tenham essa informação.
Ana, pode ser, porém tá zoado, tá precisando organizar. É complicado isso, né, Mirlis? Porque a gente tá tentando se adaptar a essa nova realidade, né? Então, infelizmente, nem todo mundo tem a mesma consciência, né? Consciência é um negócio que uns têm, outros não, né? Então é uma pena. É muito triste que numa situação crítica como essa que a gente está vivendo, a gente já tem que passar por um processo de readaptação para poder começar a estudar em casa. Eu também estou estudando em casa, gente. Então, você tem que se readaptar a estudar em casa. Tem que se readaptar a novas tecnologias. É, é muita coisa, né? Para você ter que se readaptar. Aí, se o coleguinha ainda faz o favor de ficar apagando e-mail, aí você já complica algo que já é complicado, né? Enfim, vou nem entrar no mérito. Um comentário que eu queria fazer com relação à atividade avaliativa. Eu vi que alguns de vocês já mandaram. Lembrem-se que vocês podem mandar quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu vou considerar só a última resposta que vocês mandarem. Só um detalhe: se vocês forem responder de novo a atividade avaliativa, é para responder tudo, tá? Porque teve alguns alunos que eles fizeram assim. Só foram 2 casos, não foram muitos não. Das 3 turmas só aconteceu em 2 casos. O aluno colocou assim: idem ao anterior, idem ao anterior. Tipo assim, eu tenho que olhar na resposta anterior, eu tenho que ficar olhando em várias respostas. Então, assim, você começou a responder, responde a atividade toda, tá? Não responde uma questão ou outra, não, que eu vou considerar só a última resposta. Outro detalhe. Algumas pessoas que responderam, eu vi que elas simplesmente copiaram e colaram a resposta do slide. Eu falei algumas vezes que não era para fazer isso, eu inclusive coloquei ali naquela parte, leia com atenção, que eu peço, coloco um textão lá explicativo, e aí eu coloco, né? Que eu coloquei que as consultas deveriam ser somente aos slides e às videoaulas, e que você deve responder as questões com as suas palavras. E ainda coloquei, caso você apenas copie e colhe as respostas, o exercício será zerado por plágio. Lembra que eu falei isso? Então, assim, eu vi já que algumas pessoas só copiaram e colaram o que estava no slide. Não quero isso, não vou considerar, tá? Então, quem já respondeu e fez isso, eu recomendo que refaça, porque eu não vou considerar a resposta copiou e colou, não. Eu quero com as palavras de vocês, porque nisso vocês já estão treinando uma série de habilidades. A habilidade da escrita, a habilidade de colocar no papel aquilo que você estudou, e eu vou ter a certeza de que você entendeu. Porque se você só copia e cola, eu posso copiar e colar um monte de coisa sem nem ler. Tá? E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês desenvolvam raciocínio crítico. Eu tô lidando com uma turma boa, eu posso exigir bastante, porque eu sei que vocês acompanham, tá? Então fiquem espertos. Cuidado com copiar e colar. Quem copiou e colou aqui que eu já vi, refaça. Refaça. Escreve com as suas palavras, tá? Fica nessa não. Alguém tem alguma dúvida que ficou com relação ao exercício, com relação ao conteúdo? Porque senão eu vou começar a dar uma pincelada aqui em sistema geniturinário. Vocês querem comentar alguma coisa? Povo de meu Deus. Beleza. Vou começar a conversar então. Chegamos, enfim, ao último conteúdo, né? Da nossa anatomia. Daqui para frente a gente foca só em fazer atividade avaliativa e em revisar a osteologia, que eu sei que vocês já esqueceram tudo, né? Mas vamos lá, vamos falar aí desse último conteúdo. Que embora seja o último, ele não deixa de ser importante, ele é bem importante. O sistema, quando a gente fala em sistema geniturinário, na verdade a gente está falando de 2 sistemas, que é o sistema genital e o sistema urinário. O sistema genital também é também chamado de sistema reprodutor e tal, mesma coisa, tá?
Obviamente que a gente tem algumas, assim, alguma coisinha ali que é em comum entre esses dois sistemas, mas eles têm funções totalmente diferentes, né? Perguntinha aqui, só interrompendo um pouquinho, foi perguntado quando a gente vai voltar. Sem previsão. Previsão zero. Ainda mais com a situação que tá em Teixeira, quanto pior ficar a coisa, mais vai demorar pra gente voltar. E a gente só volta quando o seu Rui mandar. Quando o seu Rui não der a ordem, a gente fica aqui, tá? Sem previsão nenhuma, 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 nenhuma. Então, voltando. Então, a gente tem esse sistema, né? Que na verdade são dois sistemas. Hoje eu vou fazer com vocês um resuminho de sistema urinário, né? Então, o que é esse sistema urinário? Ele é composto por órgãos que produzem, que elaboram a urina, né? São os órgãos urinopoéticos. Então, ele vai não só elaborar essa urina, como vai armazenar por um determinado tempo e depois vai mandar para fora do corpo, para a parte externa, né? Então, vai tirar tudo aquilo que não é útil mais para o nosso corpo e ele vai colocar para fora, tá? Vai eliminar esse conteúdo. E qual que é a composição da urina? Tem um monte de coisa. A grande maioria é composto por água, obviamente, né? Perdão. Mas você tem outras excretas também, né? Que é o nome que a gente dá. Como ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato. Dependendo da patologia que eu tiver, eu vou ter algumas coisas a mais. Então, por exemplo, se eu tiver com uma infecção urinária muito mais grave, eu vou achar, por exemplo, hemácia, que indica o quê? Que eu tenho sangue naquela urina, né? Então, eu posso achar também bactérias, certas bactérias que não fazem parte ali daquela flora da bexiga e tal. Em caso de diabético, aquele diabético muito descompensado, eu posso achar muita urina, muita proteína ali naquela urina, posso achar glicose. Então, assim, aquele paciente já com uma falência renal, que o rim já não está entrando em falência, eu posso achar, por exemplo, outras proteínas que não deveriam estar lá, posso ter um aumento de ureia, de creatinina, varia muito, tá? Depende muito da patologia que o indivíduo apresenta. Mas em estado normal, né, aquele indivíduo que não tem nenhuma patologia, tá tudo bem, a grosso modo a gente vai achar isso, né? Bicarbonato, potássio, ureia, creatinina, sódio, enfim, tá? Mas isso pode sofrer alteração, né? E aí, não sei quem já fez aquele exame urina tipo 1. Lá naquele exame urina tipo 1 tem uma parte ali que ele vai descrevendo tudo que foi achado naquela urina. Então pode falar achados cristais, achados sedimentos, pode colocar uma série de outros componentes que foram localizados ali na urina. Então isso pode variar bastante, não é algo estanque, né? Isso pode variar aí de acordo com alterações que ocorrer na saúde desse indivíduo. E aí, esses órgãos que vão compor o sistema urinário, a gente divide em dois grupos. A gente tem os órgãos secretores, que é aquele que produz a urina. Então, a gente tem os rins. Então, os rins é quem vão produzir a urina. E a gente tem aqueles excretores, que eles não produzem a urina, mas eles são responsáveis por colocar essa urina para fora do corpo, tá? Por drenar, por expulsar essa urina para fora do corpo. E intercalado por um reservatório, né? Que é a bexiga urinária. Ela fica ali por um certo período de tempo armazenando aquela urina até o ponto que ela encher. E aí você for até o banheiro e expulsar aquela urina. E aí, o que são esses órgãos do sistema urinário? A gente tem os rins, né, direito e esquerdo, a gente vai ter os ureteres, né, então é um ureter, o plural é ureteres, lembra sempre que ureter são dois, e cuidado para não confundir com uretra é só uma,
tá? Então, são 2 rins em geral, porque as pessoas podem ter um rim, né? Tem pessoas que têm apenas um rim, mas a maioria das pessoas tem 2 rins. 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, esses são os órgãos que vão compor o sistema urinário. Lembrar que ali em cima dos rins, a gente tem aquelas duas glândulas, que são as glândulas adrenais ou glândulas suprarrenais, que a gente viu lá na aula de sistema endócrino, a gente já passou por isso, e que, embora elas estejam em cima dos rins, elas não vão fazer parte do sistema urinário, elas vão fazer parte necessariamente do sistema endócrino, tá? São glândulas. E aí, como eu tinha dito, a gente tem os 2 rins, o direito e o esquerdo, sendo que o rim direito, ele sempre é menorzinho. Ele é menorzinho, tá? E tá um pouquinho abaixo do rim esquerdo. Então, a gente tem essa inversão, né? Aqui, à minha direita, eu tenho o rim direito que ele é um pouquinho menor, tá um pouquinho mais baixo. O rim esquerdo é um pouquinho maior e tá um pouquinho acima. Calma, não é esse desbalanço todo não. É algo mais ou menos assim. E lembrar sempre que aqui em cima desses rins, eu vou ter aquele músculo grandão, o diafragma. Então, conforme a gente respira, lembra lá da respiração, que quando a gente inspira, o diafragma abaixa para poder o pulmão ter mais espaço para poder se expandir. Então, quando eu vou inspirar, esse diafragma vai descer e vai empurrar um pouquinho esses rins para baixo. Quando eu expirar, o diafragma sobe e o rim volta para a posição normal. Não é algo muito gritante, mas ele faz aí um pouquinho esse movimento de abaixar e levantar conforme a gente respira, tá? Outro detalhe também é lembrar a posição do rim. Para vocês, né, em especial para vocês, técnicos em radiologia, vocês precisam ter noção onde é que eu vou caçar o rim no corpo desse bendito desse paciente, tá? Na verdade, todos os profissionais da saúde precisam ter essa noção. Mas como vocês estão procurando uma imagem, vocês precisam ter mais ou menos uma ideia de onde se localiza, né? Lembrar que os rins são órgãos retroperitoneais. Então, ou seja, eles estão fora daquela membrana chamada peritônio. Então, assim, o rim está aqui, o peritônio está passando aqui na frente dele. O peritônio está pegando outros órgãos, mas o rim está aqui de fora. Então, ele é um órgão retroperitoneal. Se ele é um órgão retroperitoneal, ele está mais próximo da parte posterior, né, do abdômen. Tá atrás, eu não vou achar o rim aqui na frente. Tá aqui atrás. Não aqui atrás, né, porque aqui é tórax. Mas tá aqui atrás, tá? Então, ele é mais posterior, né, dentro do abdômen. Ele vai se encontrar mais ou menos na altura dos arcos costais mais inferiores. Então, do 10º até o 12º arco costal, né? E vai estar ali perto do terceiro processo transverso da vértebra lombar, que são aquelas duas pontinhas ali, né? Que a gente tem ali na vértebra lombar. Então, chega ali na terceira vértebra lombar, mais ou menos ali naquela altura, eu sei que ali naquele espacinho eu vou encontrar o rim. Então, é importante vocês terem essa noção de localização, tá? Onde achar no corpo do outro. Isso às vezes é uma treta pra gente achar as coisas no corpo do outro. A gente conhece o nosso corpo, do outro é um pouquinho diferente, tá? E aí o rim, ele vai ter duas faces, né? Faces assim, seriam os lados, né? Então, uma parte da frente e a parte de trás. E vai ter duas extremidades, uma superior e uma inferior. A borda anterior, ou seja, a face anterior, então, ou seja, a face da frente, ela é mais abaulada, ou seja, ela tem uma barriguinha, né? Enquanto a face posterior, ela é mais plana, ela não tem a barriguinha como a face anterior, tá? E aí tem essas duas extremidades, né? A de cima e a de baixo, ou seja, a superior e a inferior. E ela também vai ter, ali quando a gente divide essas bordas, a gente também vai ter uma borda medial, né? Que tá ali mais ou menos no encontro com o ureter. E tem a borda lateral, que ela é mais convexa, né? Ela faz uma curvinha assim. Enquanto a borda medial, ela é mais côncava, né? Que mais que a gente precisa saber? Vamos ver aqui as perguntas da Mirles.
Vai ter intervalo desse semestre? Vai ter férias, vai seguir o calendário acadêmico normal, tá? A gente tem mais esse mês de aula, depois vocês vão ter férias, e a gente vai seguir calendário acadêmico normal. Vocês vão ter férias normal, tá? A gente tá fazendo aula normal, a gente não interrompeu o calendário acadêmico. A outra pergunta da Mirles. Volta aqui, chat. As pessoas que têm circunferência mais avantajada, é mais difícil de obter imagem? Pode interferir. Pode interferir, dependendo do exame, ele pode atrapalhar um pouquinho sim, por causa da camada de gordura que tem na frente, tá? Mas, por exemplo, em outros exames, como por exemplo, se você for fazer algum exame de raio-x contrastado, né, como a urografia excretora, acaba não atrapalhando muito porque você cora todas aquelas estruturas com contraste. Mas é um pouquinho mais complicado sim, tá? Mas não é gente gordinha um pouquinho não, é bem obeso, tá? Vamos ver. Tem uma parte que é sobre a anatomia mesmo do rim, que a gente acaba fazendo um pouquinho de confusão. Então, eu vou virar aqui a tela para vocês, para poder mostrar aqui no meu slide. Eu mostrei lá para vocês na videoaula, mas eu acho sempre bom ressaltar. Deixa eu virar aqui a câmera. Câmera é outra coisa. Ó. Isso daqui o povo faz uma confusão, esquece tudo, chegando na hora da prova e faz uma lambança. Então, vamos prestar aqui atenção. Essa daqui é a divisão do rim. Tá tudo numeradinho, não tem muito o que sofrer aqui. Eita, desculpa. O que eu quero que vocês percebam? Aqui, ó, apontando essa setinha aqui no número 1, eu vou ter a artéria renal, tá? Então, a artéria renal é aquele sangue que foi oxigenado, que passou pelo pulmão, tá cheio de O2, tudo aquilo que a gente vê lá no sistema circulatório. Observem que aqui, ó, sangue arterial, ele está levando sangue para o rim. Então, ou seja, o sangue vai entrar no rim pela artéria renal. E isso aqui é importante porque ela é a porta de entrada. Porque o rim, o que ele faz? Ele filtra o sangue, tá? Então, eu tenho que ter sangue chegando ali. Então, é sempre bom lembrar assim, ó, o rim vai entrar pela artéria renal, olha aqui a setinha apontando que tá entrando, e vai sair pela veia renal. Tá aqui em 2 apontando também, tá? Outro ponto, quando a gente vai estudar aqui o rim, beleza, já vi aqui por onde o rim entra, vamos entender aqui algumas estruturas. A primeira estrutura que eu quero que vocês guardem é essa daqui, ó, que tá apontando aqui em 7, que é a cápsula. A cápsula é uma membraninha que ela reveste todo o rim, tá? É uma camada mais externa, dá uma coloração brilhosinha pro rim, vocês vão ver que ele tem uma aparência bem bonitinha, parece um feijãozinho mesmo, e ela é mais brilhosinha por causa dessa camada mais externa que é a cápsula, tá? Depois da cápsula, a gente tem toda essa área periférica aqui, ó. Tá vendo? De um tom de vermelho diferente. Essa camada periférica, tá aqui apontada em 8, recebe o nome de córtex. E o córtex, ele tem algumas reentrâncias, ou seja, umas entradinhas aqui, ó. E o nome dessa entradinha aqui, dessa reentrância, é medula, tá? Então, aqui eu tenho córtex, entrando aqui, eu tenho a medula. E a medula, o que que ela tá fazendo? Ela tá dividindo, tá separando essas estruturas aqui que parecem um lequezinho, que recebe o nome de pirâmides renais. Guarda que ela lembra mesmo uma piramidezinha e tá no rim, então é pirâmide renal, tá? Então, vou ter aqui cápsula, medula, perdão, córtex, essa reentrância aqui, que eu vou dar o nome de medula, e aqui eu vou ter as pirâmides renais. É aqui nas pirâmides renais que a gente vai ter os néfrons, que são as estruturas microscópicas que vão ser responsáveis por poder filtrar o sangue, tá? São essas estruturas que a gente tem milhões em todo o rim, são elas quem vão elaborar a urina, tá?
E aí, o que vai acontecer? Na pontinha aqui da pirâmide, coladinho aqui, a gente tem essa estrutura que fica como se fosse uma basezinha aqui da pirâmide renal, que a gente vai dar o nome de cálices menores. E os cálices menores vão se unir, formando o que a gente chama de cálice maior. Então, observe que essa estrutura aqui, ó, que é um cálice maior, ele é formado por vários cálicezinhos menores que estão se unindo, tá? Aqui, essa região aqui que está em destaque, que é a união de todos esses cálices maiores, a gente dá o nome de pelve renal. E a partir da pelve renal, vai partir o ureter, tá? Então, aqui, o ureter tá passando aqui para baixo, tudo bem? Guardem sempre, o ureter, tá? Não façam confusão. Aqui a imagem melhorzinha aqui para a gente poder entender, ó. Olha aqui o cálice menor tá se unindo, formando os cálices maiores. Os cálices maiores, ó, eles estão se unindo aqui, ó. Aqui é um cálice maior, aqui é um cálice maior, aqui é um cálice maior. Ele tá se unindo, formando essa estrutura aqui que é a pelve renal. E a partir da pelve renal, vai partir o ureter, tá? Aqui, nessa região, nessa pelve renal, a gente vai ter como se fosse um buraquinho. Buraquinho. O nome desse buraquinho é hilo renal. O que eu vou ter passando nesse espacinho, nessa abertura, nesse buraquinho? Eu vou ter artéria, veia, vaso linfático, tá? E ele vai desembocar, é ele quem vai desembocar, essa aberturinha que vai desembocar no ureter, tá? Aqui é a imagem do néfron, que é essa estrutura ali que está localizada ali nas pirâmides renais. É essa estrutura aqui, toda esquisitona, que vai ser responsável pela elaboração da urina. Vou voltar aqui. Vou colocar aqui onde estava. Então, o que acontece? O rim, ele tem algumas funções específicas, né? Algumas são bem óbvias para a gente, como a filtração, eliminação de toxina, eliminação de substâncias que não são mais úteis ou que podem fazer bem, não podem fazer mal para o nosso corpo. Então, isso é um pouquinho mais óbvio. Só que a gente tem outras funções do rim que não são tão óbvias assim para a gente, como controlar a pressão sanguínea, realizar o balanço hídrico, né? Porque o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é constituído por água. Só que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu não posso ter nem água demais no meu corpo, porque senão eu vou ficar encharcado, ou seja, eu vou ficar edemaciado. E nem posso ter água de menos, porque senão eu vou ficar desidratado. Então tem que ter um equilíbrio disso aí, é um equilíbrio bem fino, tá? Entre o que eu estou consumindo de água e o que eu estou eliminando através da urina. Então isso tem que ter um balanço hídrico, né? Tem que ter um balanço que é químico desses, tanto dos líquidos quanto de substâncias químicas que estão no nosso organismo. Então o rim ele vai participar desse processo bem delicado de balanço. E além disso, ele produz o hormônio que vai participar da maturação da medula óssea, tá? Que eu já tinha comentado com vocês, através da medula óssea, que produz o paratormônio e tal. Ele também vai ser responsável, vai participar do processo de formulação da vitamina D, tá? Que é importante para a formação dos ossos e também vai regular as concentrações de cálcio e de fósforo do nosso corpo. Então, são funções que são do rim também e que são bem menos óbvias para a gente, tá? Lembrar que o ureter é um tubo, que na verdade são dois tubos, né? A gente tem o direito e o esquerdo. Ele é comprido, ele tem aí em torno de 25 centímetros de comprimento. E ele vai terminar ali na bexiga urinária, tá? Guardar, não façam essa confusão, tá? São dois ureteres. O plural de ureter é ureteres. Eu fico batendo nisso porque o povo faz muita confusão, então já tô escolada, já sei tudo lá que o povo confunde. Então, os ureteres,
ao contrário do que as imagens, né, de aulas e tal que a gente vê, a impressão que a gente tem é que o ureter vai se ligar aqui na bexiga, né? Então a bexiga tá aqui, a bolinha. Não achei nada pra usar, não. E dá a impressão de que o ureter vai se ligar aqui. E na verdade não, ele vem aqui por trás, ó, e aqui mais ou menos na metade inferior, tá? Do rim não, da bexiga, Luca. Tá? Então ele vem aqui por trás, tá? Ele não tá aqui do lado não, ele vem aqui por trás. E aí ele se conecta, né? Nessa região aí que a gente chama de ósteo dos ureteres, que tá ali na bexiga. Então ele vai pegar essa urina que foi produzida ali pelos rins, ali pelos néfrons, e vai escoar até a bexiga. Essa urina vai passar ali pelos ósseos do ureter e vai ficar ali armazenado até o momento que a gente for urinar, né? A bexiga é um reservatório, né? Que vai armazenar temporariamente essa urina, não vai ser para sempre. Chega uma hora que você tem que ir lá atender a voz da natureza. Ele é um órgão oco, né? E que tá ali logo atrás da sínfise pública, então lembra lá de sínfise pública e tal. Logo atrás da sínfise pública, então tá aqui a sínfise, eu tenho aqui os ossos púbicos, logo atrás eu tenho aqui a sínfise pública, então logo atrás dele a gente tem a bexiga. Lembrar da posição da bexiga, porque ela varia, porque o homem não tem útero, né? Então lembrar que nós mulheres temos aqui a bexiga aqui e o útero tá vindo aqui por cima, tá? Por isso que tem aquela situação que as mulheres, quando elas estão ficando na gravidez mais avançada, bebezinho já vai apertando ali aquela bexiga. Então a mulher fica com vontade de ir no banheiro toda hora, tá? Guardar esse detalhe, porque a bexiga está sendo pressionada pelo útero, né? Porque o bebezinho está crescendo, está fazendo peso e está pressionando essa bexiga, tá? Lembrar que no homem, a bexiga está bem à frente do reto. Então, eu tenho o reto aqui, a bexiga já está aqui bem à frente, tá? E na mulher também está à frente do reto, óbvio, né? Mas ela tem ali o útero ali em cima, tá? Fica como se fosse a tampinha ali logo em cima. Outro detalhe é que vocês precisam entender é que a bexiga, ela tem um formato de acordo com a quantidade de urina que ela contém. Então, quanto mais urina eu tenho armazenado, maior e mais redondinha vai ficar aquela bexiga, tá? Porque ela vai se esticando, como se ela fosse um balão mesmo, desses de festa de aniversário, tá? Inclusive, de onde eu venho, a gente não chama isso de balão, a gente chama de bexiga mesmo. Porque ela é igualzinho um balão de aniversário, tá? Conforme ela vai enchendo, ela vai se moldando, vai ficando maior e mais redondinha. Quando a gente esvazia, ela fica menorzinha e com um formato menos arredondado. Dependendo da quantidade de urina que aquela pessoa tem, a gente consegue até palpar, tá? A gente palpa ali o paciente ali um pouquinho para cima da sínfise pública, a gente sente ali a bexiguinha dele cheia, tá? A capacidade média de armazenamento de urina na bexiga urinária varia ali de 700 a 800 ml, pode ser um pouquinho mais, tá? A uretra, que é a última parte que a gente vai ver aqui do sistema urinário. Lembra que a uretra é só uma, então é um órgão ímpar. Então ele tá ali no assoalho da bexiga, então tem aqui a bexiga, terminou a bexiga, já começa o ureter. A uretra, de tanto que eu falo até eu tô confundindo. Ele já começa a uretra, tá? Ele fica é diferente, né, a uretra entre homens e mulheres. Lembra que a uretra da mulher ela é bem curtinha, tá? Tem ali em torno de uns 4 centímetros. Do homem é grande, tem 20 centímetros em média. Por quê? Porque ela tem que partir desde ali do assoalho da bexiga, tem que pegar todo o trajeto do pênis do homem até chegar ali no ósteo da uretra, que é o que ele tem ali na glande, tá? Então ele tem que fazer um trajeto muito maior. Por isso que homens têm a uretra maior. Outro detalhe também que a gente tem que entender é que se a uretra da mulher é pequenininha e a do homem é maior, obviamente que mulher pega infecção urinária muito mais fácil, porque o trajeto que a bactéria ou o vírus vai ter que seguir é muito mais curtinho. Se você tem que viajar, você quer pegar o caminho mais curto, certo? Então é muito mais fácil.
que a mulher tá ali, aquela uretra petiquinha, para aquela bactéria ou aquele vírus conseguir ascender, ou seja, conseguir subir e chegar até a bexiga, é muito mais fácil em mulheres. Então, as mulheres são muito mais suscetíveis a ter infecção urinária. E se for mulher grávida, numa gravidez avançada, é mais fácil ainda. Porque o que acontece? Você tem um cidadãozinho ali, o bebezinho, que tá botando peso naquela bexiga, aquela bexiga tá baixando, então aquela uretra vai ficar ainda mais estreitinha, vai ficar mais curta. Para uma bactéria e um vírus subir, chegar ali no rim daquela mulher, é 2 palitos, tá? Por isso que a gente acaba tendo mais infecções urinárias do que homens, tá? A gente tem essa característica anatômica que deixa a gente mais suscetível, tá? Mas, obviamente, mulher é bem mais cuidadosa, né? Mulher vai mais ao médico, mulher se cuida mais e tal. Outro detalhe, deixa eu ver o que eu tinha lembrado para falar. Nossa, eu tava com um negócio aqui na cabeça agora, me fugiu. Sim, lembrei. Quando a gente vai olhar, para a gente poder entender os problemas que um paciente tem no sistema urinário, no que diz respeito especificamente à infecção, basta a gente conhecer a anatomia. Então, o que acontece na maioria dos casos? Como que na maioria dos casos a pessoa tem uma infecção urinária? A gente lembra ali, quando a gente estudou ali no ósseo da uretra, né? Que no caso dos homens fica ali na glande, no caso das mulheres fica ali logo abaixo do clitóris, né? Então tem o clitóris aqui, tem uma aberturinha aqui, que é o ósseo da uretra, e abaixo tem a vagina, né? Cuidado para não confundir, o povo fala confusão com esses negócios. Mulher tem buraquinhos diferentes para as coisas. Então o que vai acontecer? Você tem ali aquele ósseo da uretra, aquela bactéria ou aquele vírus, ela vai penetrar ali por aquele ósseo, vai subir pela uretra e vai chegar até a bexiga. Beleza. A própria bexiga tem um sistema que é muito interessante, que é uma proteção para a gente de infecções, contra infecções urinárias mais graves. Porque guarda o seguinte, quanto mais alta a infecção urinária, mais grave ela é. Então, assim, uma cistite, que é uma infecção ali da bexiga, é menos grave, por exemplo, do que uma glomerulonefrite, que é uma infecção ali nos rins, tá? Então, infecções mais altas são mais perigosas, tá? Exige um tratamento mais forte, muitas vezes exige internação, é uma outra conversa. E qual que é a lógica disso? Como é que a gente vai ter essa ascensão? Tem ali a bactéria, tal, ela passou ali pela uretra, chegou até a bexiga. A bexiga, ela tem um sistema que é muito interessante. Digamos que eu tô ali com a bactéria, entrou ali naquela bexiga e ela tá ali ocupando aquele espaço. Ela não tinha nada que tá ali, ela e as amiguinhas dela, bactéria. Conforme a bexiga vai enchendo, o que acontece? Quando a pessoa urina, aquele jato de urina que desce, que escoa, ela já vai varrendo um monte de bactérias. Por isso que muitas vezes uma bactéria ela até consegue chegar até a bexiga, mas às vezes ela não consegue nem fazer nada, porque esse próprio sistema da urina de arrastar, de sair arrastando essas bactérias, já acaba funcionando como um mecanismo de proteção. Porém, nem sempre isso dá certo, né? Óbvio que a gente também tem células do sistema imune que estão ali e tal, mas nem sempre esses sistemas dão certo. A bactéria consegue se fixar direitinho ali naquela bexiga, consegue proliferar e causar uma infecção, que é o que a gente chama de cistite, tá? Dói, eu acho que muita gente, acho que todo mundo deve ter tido, eu não sei, acho que a maioria das pessoas já devem ter tido uma cistite alguma vez na vida, aquilo dói, arde para poder urinar. Por que arde? Porque aquela uretra já está toda lesionada, porque a bactéria, porque o vírus já causou uma lesão, uma inflamação ali naquela uretra. Então é aquele paciente que fala que quando ele vai urinar, aquilo arde. Por quê? Porque a urina, que ela é ácida, ela tá passando ali numa uretra que já tá toda inflamada, então dói. Aquele paciente que fala que ele vai começar a fazer xixi, ele sente dor, tá? Outros, quando a infecção é mais na urina, ele fala assim, ai, quando eu tô terminando de fazer xixi, vem aquela dorzinha. Por quê? Porque a bexiga tá contraindo, uma bexiga que tá inflamada, então vem aquela dorzinha, tá?
E aí aquela bactéria, qual que é o próximo passo daquela bactéria? Se eu não tratar, se eu não tomar um antibiótico, se eu não tomar uma medicação, qual que é o próximo passo? Aquela bactéria que ela tá ali na bexiga, ela pode tentar começar a subir pelo ureter. Então vai subindo pelo ureter, se ela conseguir chegar ali no rim, aí ela vai causar uma doença mais grave. Vai causar uma pielonefrite, uma glomerulonefrite, que são doenças que a gente chama de infecções urinárias altas, porque ele já chegou lá em cima, na parte mais alta, no rim. Então são casos bem mais graves. Óbvio que você também pode pegar esse tipo de infecção pelo sangue, que o sangue entrou ali no rim e causou uma infecção. Isso também pode acontecer. Mas na maioria dos casos, as infecções altas, né, que são as infecções de rim, ocorrem por causa de uma infecção que era baixa, que começou ali na bexiga, na uretra, e essa bactéria conseguiu subir, tá? Então, é muito importante aí a gente ter essa consciência e entender por que que o profissional da saúde pega tanto no pé com relação à higiene íntima, a tomar cuidado com banheiros públicos que às vezes tem uma condição de higiene meio duvidosa. É importante a gente tomar bastante cuidado com a limpeza dos nossos banheiros, porque às vezes, né, se a gente tá aquele banheiro ali que não tá lá muito limpo, assim, tal, a gente foi ali no bar, tomou uma cerveja, deu vontade de fazer xixi, chegou lá aquele banheiro podrão, né? Aquilo ali é complicado, porque aquela bactéria ela pode causar uma infecção urinária, tá? Enfim, são todas questões que a gente precisa ficar bem atento. Bom, o que eu tinha separado para falar com vocês nessa live de hoje era isso, era sobre sistema urinário. Eu vou fazer mais uma live com vocês para a gente poder falar especificamente sobre sistema genital e aí a gente começa a nossa revisão, tá? Do que a gente conversou aqui, de tudo isso que a gente conversou. Ficou alguma dúvida para vocês, meu povo? Tudo ok, Ana? Vou ressaltar mais uma vez só para a gente não ter dúvida, tá, povo? Não tem previsão para retorno das aulas, não, tá? Sem previsão, a gente depende de ordem direta do governador, do Rui Costa. O dia que ele mandar voltar, a gente volta. Enquanto ele não mandar, a gente fica em casa. Mas pelo andar da carruagem, o negócio não vai ser assim tão rápido, não. A cistite pode chegar até os rins caso não seja tratada? Sim, é esse processo que eu tinha explicado, Mirles. Porque o que vai acontecer? Digamos que eu tenho uma bactéria ali que ela tá no rim, na bexiga, causando a cistite. O que ela pode fazer? Ela pode subir pelo ureter. Então, vai subindo pelo ureter, chega no rim. É uma minoria, óbvio que não são todos os casos que acontece isso, mas pode acontecer, tá? Sobe, chegou ali no rim, causa uma infecção ali no rim. Uma pielonefrite, uma glomerulonefrite, um caso mais grave. Não é o comum, mas pode acontecer. E acontece, viu? Geralmente é paciente que a gente tem que internar, tem que tratar logo. Pielonefrite, glomerulonefrite é situação complicada. Você tem que tratar, é um tratamento bem agressivo. Você não entra com antibiótico fraquinho, não. Você tem que entrar logo com uma paulada mesmo, um antibiótico forte. Muitas vezes a gente tem que internar esse paciente, deixar ele internado ali para aquele antibiótico fazer efeito, para a gente ter certeza que esse antibiótico está fazendo efeito. Porque dependendo da extensão dessa lesão que essa bactéria está causando no rim dessa pessoa, esse paciente pode ter uma falha renal, ele pode entrar em falência renal, porque ele está tendo uma destruição tão grande do rim que o rim pode falhar. Então é uma situação bem complicada, a gente trata bem em cima mesmo. Tá? A cistite não, que é essa infecção urinária mais comum que a gente tem, né? Geralmente, em geral, cistite a gente trata com. A não ser que o paciente tenha alguma outra complicação e tal, mas em geral a gente trata ambulatorialmente. Então, prescreve a medicação, geralmente dá um antibiótico, dá algum tipo de anti-inflamatório, uma medicação para poder aliviar um pouquinho a dor dele, e aí ele volta para casa, trata em casa. Esses casos mais simples não, mas precisa tratar, porque pode evoluir para um quadro mais grave. Tem que tratar tudo logo. Infecção a gente nunca brinca. Mais alguma dúvida, crianças?
Bom, não havendo mais dúvidas, então a gente encerra por aqui. Tudo ok. Então tá. Hoje é quinta-feira. A gente vai marcar para segunda-feira a nossa próxima live. Vai ser dia. Hoje é quarta, Luca. A gente vai marcar para a próxima segunda-feira, dia 22, a nossa próxima live, tá? Onde a gente vai continuar falando ali de sistema geniturinário. A gente vai entrar mais na parte de sistema genital mesmo, que vocês viram que ele é um pouquinho mais chato, tá? Então, dê uma estudadinha em sistema genital, vão anotando as dúvidas de vocês, ele é mais complicadinho, quem não estudou, estude, e aí na segunda-feira a gente volta a se falar, tá bom? Boa noite para todos, quem puder fique em casa, fiquem com Deus, fiquem bem e um beijo.